Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a você e a sua família poderosamente, que Ele supra cada uma das suas necessidades e eu sei que Ele fará, porque estamos pedindo a Ele em nome do Senhor Jesus. E Deus, mais do que nós, deseja suprir nossas necessidades. Como um bom Pai que Ele é, até mesmo o Senhor Jesus, fez uma comparação entre nós, seres humanos, e os nossos filhos, e o Pai Celeste e os filhos dele, que somos nós que aceitamos a Jesus. Ele diz assim: se vocês que são seres imperfeitos, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais, não quanto menos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas para os seus filhos que lhe pedem. Então creia nisso, meu amigo e amiga. Deus te ama, se importa com você e quer te abençoar. Apenas acredite. E hoje falaremos sobre honrar a Deus. O que é realmente honrar a Deus? E Deus, Ele honra a gente também? Veremos isso daqui a pouquinho. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando nós lançarmos um vídeo novo. E querendo você também, você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos. Glória a Deus! Como eu disse anteriormente para você, nós vamos falar hoje sobre honrar a Deus e o que isso traz de benefício para a gente, viu? Quando nós aprendemos a honrar a Deus, maravilhas acontecem. Então, eu vou começar lendo para você um texto que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no versículo 30. Olha o finalzinho desse versículo. Ele diz assim: porque aos que me honram, eu honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Gente, isso aqui é Deus falando com respeito a uma certa situação que estava acontecendo com uma certa pessoa ali, e ele simplesmente revela: olha, quem me honra, eu honro, mas quem me despreza vai ser desmerecido. É claro que você pode perguntar: pastor, o que significa exatamente honrar a Deus? Então, antes de eu explicar isso para você, eu vou ler também para você aquela famosa história do livro de Gênesis, que fala a respeito da oferta de Caim e da oferta de Abel. Você conhece essa história, não é? Abel deu uma oferta para o Senhor e o Senhor se agradou e recebeu aquela oferta. Caim não. Caim também até levou uma oferta para o Senhor, mas o Senhor não aceitou. Por quê? Tem pessoas que não entendem isso, né? Então eu vou ler o texto para você. Olha só o que diz. Livro de Gênesis, no capítulo de número 4, versículo de número 2. Diz assim: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Eu quero começar lendo isso aqui para você ver, que cada um dos filhos de Adão seguiu um rumo na vida, No caso de Abel, ele foi criador de ovelhas, Ele cuidava de ovelhas, enquanto que seu irmão Caim, ele era agricultor, mexia com agricultura. Muito bem, vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Gente, presta bem atenção, tem muita gente que não compreende isso aqui e até acha que Deus foi injusto. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Sabe o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo o seguinte, que não era questão da oferta em si, porque Deus não precisa de nada disso. Tudo pertence a Ele. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de prata, de ouro, de bens materiais. Diz a Bíblia que toda a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor.
O que ele vai fazer com coisas materiais? Nada. Mas a oferta que foi levada diante do Senhor por aqueles dois irmãos, o Caim e o Abel, representava o que eles tinham no coração, entendeu? Então a oferta era um reflexo do que eles tinham no coração. E por que Deus se agradou da oferta de Abel e da oferta de Caim ele não se agradou? Vamos ler de novo o texto. Olha o versículo de número 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha o que ele diz o texto. Ao fim de uns tempos. Ou seja, Caim, ele pegou um fruto da terra depois de uns tempos e levou para o Senhor. Você vai perguntar, pastor, e daí? Ele não levou a oferta? Sim, levou, mas depois de uns tempos. Ou seja, Caim deixou para levar a oferta ao Senhor depois que tinha feito um monte de coisas. Deixou para o resto, deixou para o final. Não levou inicialmente assim que teve a primeira colheita. Não, o Caim, ele simplesmente colocou essa oferta para o Senhor como se fosse alguma coisa qualquer. Ao passo que Abel, olha o que diz o texto, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Quer dizer, quando o texto diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, quer dizer, assim que aquelas primeiras ovelhas deram cria, Abel levou uma ovelha perfeitinha para o Senhor assim que nasceu. Quer dizer, Abel levou primeiro, por isso que fala primícias, né? Os primeiros frutos, ao passo que Caim levou o resto. Isso significa o quê? Que Caim não honrou ao Senhor e Abel honrou. Aí vou responder para você aquela pergunta que eu fiz no início. O que é honrar a Deus? Ou honrar qualquer pessoa? O que significa honrar? É dar preferência, é colocar em primeiro lugar. É isso que é honrar. Honrar é colocar a pessoa numa posição privilegiada antes de si mesmo. É isso que é honrar, principalmente ao Senhor, não é? Você lembra antigamente como eram os bons costumes das famílias? Não sei se você é dessa época, mas eu sou. Quando chegava visita em casa e não tinha cadeira suficiente ou lugar suficiente para sentar, a mãe ou o pai da gente mandava a gente se levantar para dar lugar para a visita. Opa! Então e a gente que sentasse no chão ou ficasse de pé. Mas se não houvesse lugar suficiente, a gente tinha que levantar e ceder o lugar para a visita. Isso o que era? Era honrar a visita. Você é desse tempo? Você é desse tempo dos bons costumes? Dos costumes decentes, de famílias decentes? Eu sou desse tempo, graças a Deus eu conheci essa época, não é? Mas isso é honrar. Assim também com as coisas de Deus. Honrar a Deus é você sempre pensar em Deus em primeiro lugar, agradar a Deus antes de tudo e de todos, amar a Deus antes de tudo e de todos, sempre pensar primeiro no que Deus quer de você, sempre pensar em agradar a Deus e não aos homens quando entra em conflito, não é? Claro que temos que honrar os homens também, temos que amar as pessoas, mas quando entra em conflito, o que devemos fazer, ou seja, muitas vezes vamos agradar uma pessoa, mas se fizermos isso, vamos desagradar a Deus. E se agradarmos a Deus, vamos desagradar as pessoas. Nesses casos, o que devemos escolher? Claro, óbvio, nem precisa pensar, agradar a Deus. Se a pessoa ficar desagradada, paciência. Mas honrar a Deus é exatamente isso, você pensar nas coisas de Deus em primeiríssimo lugar. E é isso que o Senhor estava dizendo naquele primeiro texto que nós lemos no primeiro livro do profeta Samuel. Aos que me honram, eu honrarei. Quer dizer, se você me coloca em primeiro lugar na sua vida, eu vou te colocar em primeiro lugar também. Eu vou te tirar de baixo e colocar por cima. Eu vou dar prioridade para a sua causa. É o que Deus fala, gente. Agora, uma pergunta que só você pode responder. Você honra ao Senhor mesmo? Você honra a Deus? Você sempre pensa nele em primeiro lugar? Quando você vai à igreja, você leva a oferta ao Senhor? Quando você recebe o seu rendimento, você dizima para o Senhor? Porque devolver o dízimo é um ato de honrar a Deus. Deus não precisa do dízimo. O dízimo, ainda que pertença ao Senhor, é uma revelação bíblica. Não é questão de lei de Moisés, não.
É uma revelação bíblica que Deus dá, que todos os dízimos da terra pertencem a Ele. Isso é uma revelação, não é? Então, quando nós devolvemos o dízimo para a casa do Senhor, estamos honrando ao Senhor. Repito, Deus mesmo não precisa do dízimo em si, mas a obra dele precisa. Não é? Tudo que é feito com relação a ofertas e dízimos é com relação à obra de Deus. É como se estivesse entregando para Deus. Então, quando você recebe o teu rendimento e já separa a 10ª parte, já leva para a casa do Senhor, em primeiro lugar, antes de você pagar qualquer conta, antes de você gastar com qualquer coisa, você já separa o que é do Senhor. Isso é honrar ao Senhor. Repito, ainda que Deus não necessite de dinheiro algum, quando você faz esse ato de receber o seu salário ou o seu rendimento e você pensar que foi Deus que te deu força para trabalhar, que Deus te deu saúde para trabalhar, que cada gota de suor que você derramou foi porque o teu organismo trabalhou direito, pela graça de Deus, pela bênção do Senhor, pela força que Deus te deu, e você reconhecendo isso, você separa o dízimo com um coração grato. Você diz assim: se não fosse Deus, nem levantar da cama eu teria levantado. Então aqui está a 10ª parte do meu rendimento, Senhor, que eu entrego de coração para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Isso é honrar o Senhor, entendeu? Lembra de Caim e Abel? Abel deu do primeiro fruto, ele já pensou no Senhor. Caim foi pensar no Senhor bem depois de um tempo, quando ele teve tempo, quando ele lembrou, quando ele... agora acho que eu vou levar alguma coisa para o Senhor. Esse tipo de oferta o Senhor não aceita, porque não é a oferta em si, repito, mas é o coração com que a pessoa vai a Deus. Então quem honra o Senhor sempre vai colocar Deus em primeiro lugar, antes de tudo e de todos. Quem não honra, é claro que vai pensar no Senhor, sei lá, né? No segundo lugar, terceiro lugar, quinto lugar, sei lá quando, né? E é por isso que muitas pessoas não são honradas pelo Senhor. Ou seja, tem pessoas que reclamam: Deus não lembra de mim, Deus não pensa em mim, Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não me ajuda, Deus se esqueceu de mim. Não é isso. É que você faz a mesma coisa com Deus. Não pensa nele, não busca ele, não coloca em primeiro lugar. Está reclamando do quê? Honre a Deus de verdade, que ele vai te honrar. Se você não honrar, como diz lá em 1 Samuel, você vai ser desmerecido. Ou você não entende que se não fosse Deus, nem respirar você estava respirando? Ou você não entende que tudo que nós temos vem da mão do Senhor? Tem pessoas que dão a impressão que elas pensam que elas são deuses, né? Eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus. É claro que precisa, assim, ele nem respirar você respira, nem levantar da cama você levanta. Quando você entende isso e começa a honrar o Senhor, ele te honra também. E para encerrar essa palavra, quero mostrar para você mais um texto bíblico que fala a respeito de honrar ao Senhor, que está lá em Provérbios, no capítulo de número 3. Provérbios capítulo 3, versículos de número 9 e 10. Olha o que diz essa palavra aqui. Olha só. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então aqui está o mandamento, né? Está a ordem de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens, quer dizer, tudo que você tem na sua vida, lembra sempre que foi Deus que deu, que permitiu que você tivesse. E faça bom uso dessas coisas para a glória de Deus. E também ele fala, e honra ao Senhor também com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com as primícias, quer dizer, os primeiros frutos. Está falando aqui do dízimo. Recebeu, separa o que é de Deus. Seja generoso nas ofertas, sempre pensando, é para o Senhor, tem que ser o melhor, não é? E de que modo que o Senhor honra quem faz isso? Lembra que é dito lá em Samuel? Aos que me honram, eu honrarei. Então, se a gente honra ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, por amor, não por interesse, por amar a Deus. Então, olha como que Deus honra essa pessoa. Versículo 10. E se encherão fartamente, não é pela metade, não é 90%, não é fartamente, vai transbordar, vai ter mais do que precisa. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar era o lugar que antigamente se exprimia o suco da uva para extrair, né, o suco. Colocava a uva ali, né, colhida das plantações, e se exprimia aquelas uvas ali para extrair o suco da uva. Não extraía vinho alcoólico. Quando você aperta a uva, não sai vinho alcoólico, sai suco de uva. Suco de uva era um elemento
que era moeda de troca, né? Era dinheiro na mão praticamente. Então ele fala assim, ó, se você me honrar com os teus bens, se você me colocar em primeiro lugar, se você pensar em mim quando você receber o teu salário, então vão se encher fartamente os teus celeiros e vão transbordar de vinho os teus lagares. É um modo de dizer, do Senhor dizer, olha, você vai ter provisão material de sobra, você vai ter provisão financeira, mais do que você necessita, você vai ter abundância de provisão, diz o Senhor. Amém? Você entendeu que é honrar o Senhor? É claro que isso não se limita à vida material. Honre ao Senhor com o seu corpo, não é? Antes de pensar em fazer qualquer bobagem aí, né? Pecar, prostituir, fornicar, usar droga, usar cigarro, bebida, lembra no Senhor. Pensa assim, por causa do Senhor, eu vou privar o meu corpo dessas porcariadas. Por causa do Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Meu corpo pertence a Ele, então nunca mais vai entrar lixo no meu corpo e mais. Não vou ceder o meu corpo para prostituição, nem para fornicação. Eu vou ceder o meu corpo para o Espírito de Deus usá-lo como Ele quiser. Isso é honrar ao Senhor, gente. Vamos honrar o Senhor. Honra o Senhor com a tua mente. Tem gente que tem a mente mais poluída que o rio Tietê, né? Poluída até, nossa, só por Deus mesmo, tanta sujeira que tem na cabeça, né? Por que você não cede a sua mente para o Senhor? Honra o Senhor com a tua mente. Limpa a sua mente do lixo pornográfico, do lixo de pensamentos ruins e enche a sua mente com a palavra do Senhor. Isso é honrar o Senhor. Quando você honra o Senhor, Ele te honra, mas Ele te honra muito mais do que você imagina. Porque Ele é assim, Ele é um Deus surpreendente e surpreendentemente generoso. Tá bem? Vamos orar agora, vamos já começar a buscar essa honra no Senhor. Vamos, você gostaria de colocar um copo com água aí? Então coloque um copo com água e no final a gente vai abençoar essa água. Ah, não quer colocar água? Não acredita? Não tem problema, faz de acordo com a sua fé, sem problema algum. Vamos falar com Deus então? Oremos ao nosso Deus e Pai. Pai bendito, Pai santo e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te damos graças pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor se faz presente e deseja honrar a cada um de nós, desde que nós o honremos, ou seja, desde que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, olha para essa pessoa, Pai, porque assim como o Senhor conhecia o coração de Abel, o coração de Caim e sabia o que havia dentro do coração daqueles dois rapazes, assim também o Senhor conhece o coração dessa pessoa que ora comigo. E essa pessoa que ora comigo quer honrar ao Senhor, Pai. Ela entendeu o que significa agora honrar ao Senhor, ou seja, colocar o Senhor em primeiro lugar. Ela quer começar a fazer isso. E o Senhor conhece o coração desse homem e dessa mulher, Pai. O Senhor conhece o que há dentro do íntimo dessa pessoa. Então, meu Deus, olha para essa pessoa e começa a abençoá-la também. Começa curando, Pai, essa pessoa que está enferma, tirando a enfermidade, tirando a dor, tirando o problema que há no rim, eliminando essa pedra, eliminando essa infecção, essa inflamação. Tira, meu Pai, a dor, tira a febre, tira o mal-estar. Opera nessa vida um grande milagre, Senhor. Te peço também, meu Deus, abençoa essa pessoa que está precisando de um trabalho, essa pessoa que pede ao Senhor, meu Pai, um trabalho abençoado. Essa pessoa, meu Pai, que está desempregada, mas hoje foi o último dia do desemprego, porque as portas já estão abertas para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Senhor, protege essa casa, essa família, os filhos dessa pessoa de todo mal. Protege, meu Pai, contra as doenças, contra os acidentes, contra as obras de feitiçaria. Protege e blinda essa família, meu Pai, contra todo o ataque do maligno. E tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. E finalizando, meu Senhor, esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água que essa pessoa colocou pela fé. E, meu Pai, no beber desta água ou no uso que essa pessoa fizer, que o Senhor honre a fé dessa pessoa, porque ela faz tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. E nós recebemos, Pai, essa água abençoada de Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, está feita a oração, a água já está abençoada. Se você colocou, beba da água. Se você não colocou, não tem problema, fica nessa fé. Apenas medita nessa palavra e comece a honrar ao Senhor sempre com tudo que houver na sua vida.
não somente com os bens materiais, mas também com o seu corpo, com a sua mente, com a sua boca, né? Abra a boca para glorificar a Deus, não abra a boca para reclamar de nada, abra a boca para louvar ao Senhor, não abra a boca para louvar o diabo falando de derrota, falando de fracasso, falando dos seus medos, não, glorifique a Deus sempre, né? Abra sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Glorifique a Deus, honre ao Senhor e certamente Ele vai te honrar porque assim Ele prometeu. Tá bem? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia e até o próximo vídeo.